Sabe, nós podemos criar bons hábitos e é incrível como os maus hábitos não têm espaço para trabalhar em nossas vidas. Quando criamos bons hábitos, em vez de ficar só reclamando, por que você não aumenta sua gratidão e ação de graças? Eu comecei a sentir que Deus queria que eu ensinasse aqui sobre ter uma atitude de gratidão. Não podemos falar sobre sermos gratos se não falarmos também sobre reclamar. E a outra palavra com R, que é resmungar e sempre achar falhas. Sei que ninguém aqui faz isso, mas se quiserem comprar o CD hoje, vocês podem pedir uma cópia, dá-la a seus amigos mal-humorados. Mas eu quero falar disso, eu não estou falando por falar, sabe? Eu acredito que o que você ouvir hoje, se você realmente levar isso para a sua vida e colocar isso para trabalhar em sua vida diária, acredito que isso tem o poder de mudar a sua vida. Os israelitas passaram 40 anos no deserto tentando fazer o que a Bíblia diz que seria uma jornada de apenas 11 dias, sabe? Isso é muita burrice. Mas qual de nós pode não dizer, eu já estive ali e fiz isso? E um dos maiores problemas deles era que eles ficavam murmurando e reclamando. Em vez de serem gratos, eles reclamavam muito. E se só conseguimos ser gratos quando temos tudo o que queremos, então nós nem sequer começamos a conhecer sobre ter um caráter como o de Cristo. Qualquer um, mesmo um pecador que não sabe nada sobre Deus, pode ser grato quando tudo está saindo do jeito dele, sabe? Então a grande questão para nós é aprender a sermos tão gratos quando as coisas não vão bem, como ficamos quando as coisas estão indo bem. Porque mesmo quando as coisas não estão indo bem em nossas vidas, nós ainda temos esperança. E nós sabemos que não há nada que Deus não possa consertar. E não esperamos até que aquilo seja consertado para começar a sermos gratos. Nós começamos a agradecer a Deus no meio da nossa bagunça. E então encontramos outra coisa em nossa vida que está funcionando. Nós encontramos outra parte do nosso corpo que está bem. Encontramos algo que nosso cônjuge está fazendo certo. Encontramos algo sobre nosso trabalho que conseguimos suportar. E então ficamos felizes. Amém? Há sempre algo para te deixar feliz. Eu disse, tem sempre alguma coisa. Será que você tem alguma ideia de quanta reclamação sai desta terra todos os dias sobre as circunstâncias na América? E ainda assim estão piorando. E se todo mundo substituísse todas essas queixas e encontrasse algo para agradecer e orasse pelos problemas, eu aposto que Deus resolveria as coisas muito mais rápido. Nós não podemos simplesmente falar sobre os problemas em nossas vidas se queremos que sejam resolvidos. Agora, deixe-me dizer algo para começar. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão realmente sofrendo. O pastor Mike veio e me contou que há uma mulher aqui hoje que perdeu a filha. Ela morreu num acidente de carro aqui em Fênix há 2 semanas. E 2 semanas depois ela está aqui pronta para receber a palavra. E eu te digo, eu admiro isso. Eu posso garantir que ela é alguém que terá vitória na sua vida. Ela está estudando a palavra só há 6 meses. Ela começou a assistir nosso programa 6 meses atrás. E ela diz que as coisas começaram a mudar tão radicalmente dentro dela que ela teve bom senso bastante para saber que quando veio esta tragédia, o lugar para ir era a casa de Deus e para a palavra de Deus. Ok, vamos ver várias escrituras. Eu me sentei e chequei cada uma delas antes de vir aqui hoje, mesmo sabendo a maioria delas, sabe? Porque eu amo poder ler estas escrituras. Eu acho que tem algo sobre pegar e ler isto que nos afeta. Então, 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 3.
Mas se alguém ama a Deus verdadeiramente, digam verdadeiramente, com reverência afetuosa, obediência imediata e reconhecimento grato das suas bênçãos, ele é conhecido por Deus, reconhecido como digno de sua intimidade e amor e é propriedade dele. Então aqui está dizendo que o verdadeiro amor por Deus não é apenas ir à igreja semanalmente, não é apenas você dizer, eu amo Deus, mas aquele que realmente ama a Deus, esse vai ter uma reverência afetuosa, uma atitude reverente para com Deus, uma atitude de honra para com Deus. Eu orei para que hoje, enquanto eu pregasse, para que houvesse um grande respeito pela palavra de Deus. Nós precisamos mostrar reverência pela palavra de Deus. Isso faz parte de amar a Deus, ser reverente sobre a sua palavra. Obediência imediata. E um reconhecimento grato de todas as suas bênçãos. Agora, todos digam, eu amo Deus. Então, portanto, eu sou muito grato. 1 Tessalonicenses 5, 18. Dai graças a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Então, deixe-me parar e perguntar, o que está acontecendo em sua vida, sobre o que você tem murmurado, e você ainda não teve tempo nesta situação para dizer, Deus, isto está acontecendo, não é divertido, isto dói, mas aqui estão outras 10 coisas pelas quais sou grato. Ninguém aqui precisa disso, certo? Em tudo dai graças a Deus, não importa quais as circunstâncias, sejam gratos e agradeçam em tudo. E isso é algo que eu quero enfatizar hoje, que é a ação de graças. Acho que se eu disser, quantos aqui são gratos? Todos levantarão as mãos, eu sou grato. Mas sabe o que venho aprendendo? Que ser grato e agradecer são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. E que nós não temos que apenas agradecer a Deus, mas que precisamos agradecer as pessoas que estão em nossas vidas, que são uma bênção para nós. Não deixe de valorizar as pessoas. Sabe quantos divórcios poderiam ser evitados se as pessoas usassem de boas maneiras dentro de suas casas para com suas famílias? Não? Talvez esta parte goste disso. Amém? Eu vejo vocês aí em cima. E nós até temos espiões ali no salão de fora, então depois eles vão me dar um relatório sobre como vocês agiram enquanto eu estava pregando. Sejam gratos. Por 76 vezes a Bíblia diz de graças. Então seja grato e agradeça, pois esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus, sabe? Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus para si. Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer que eu faça? Quer saber? Acho que às vezes só precisamos fazer o que conseguimos enxergar. Então, Deus nos revelará todo o resto. Eu falo sério, eu acho que se você não sabe o que Deus quer que você faça, ou o que Ele quer que você faça numa determinada situação, faça o que você sabe fazer e ore. E depois se ocupe servindo ao Senhor com alegria, sendo uma pessoa grata e amando a Deus, sendo uma bênção para as pessoas. E quando Deus quiser falar algo com você, você vai ouvi-lo, sabe? Ele não tem problema em se fazer conhecido quando Ele quer. Agora, essa escritura deixa todos muito animados. Romanos 8, 28. É uma ótima escritura, mas quero te dar uma visão maior a respeito. Estamos certos e sabemos que Deus, sendo um parceiro de seu trabalho, todas as coisas cooperam juntamente. Estão se encaixando em um plano que faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E então, se nós amamos a Deus, nós seremos o quê? Gratos. Certo? Estamos todos de acordo? Gratos? Ok. E que estão se encaixando em um plano para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Então, aqui está o que acho.
nós temos uma situação muito difícil. Algo aconteceu que realmente nos machucou. A vida tem sido péssima e nós tivemos uma grande perda, nós sofremos uma grande injustiça, alguém nos rejeitou, alguém nos feriu, sabe? Ok. Então esta é uma daquelas situações onde eu deveria estar dando graças, ainda que eu sinta que eu quase não consigo nem mesmo respirar. Eu acho que se no meio de tudo isso, se você encontrar outras coisas para ser gratos por elas, é isso que Deus vai usar. Vamos, eu disse, é isso que Deus vai usar para pegar todas essas situações e em seguida fazê-las, eventualmente, de alguma forma milagrosa, cooperar para o seu bem. Não significa que aquela situação dolorosa que aconteceu se transformará em algo bom, mas significa que Deus pode fazer isso cooperar para o bem. Eu não sei como Deus faz isso, mas eu sei que, ainda que eu tenha sido abusada quando criança e eu tive um começo muito ruim na minha vida, eu nunca cheguei a ser uma criança de verdade, nem me lembro de ser feliz até os meus 20 anos de idade. Eu nunca cheguei a me divertir e tive problemas por rir quando eu era criança. Eu tive um começo realmente muito ruim e eu não estava chegando a lugar nenhum enquanto eu ficava resmungando, murmurando, reclamando e sentindo pena de mim mesma, ficando com raiva de todos que tinham uma vida boa. Somente quando eu comecei a encontrar motivos para agradecer a Deus. Quer saber, quando Deus me pediu para começar a cuidar de meus pais à medida que envelhecessem, achei aquilo a coisa mais injusta que Deus poderia me pedir para fazer. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, sabe? E eu disse para Deus, Deus, o que eles fizeram por mim? E sabe o que eu ouvi em meu espírito? Você respira, não é? Eles me tiveram. E aqui estou eu, sabe? Eu não tive um bom começo, mas eu vou ter um bom final. E você também vai. Não é tarde demais para você. Não importa que tipo de começo ruim você teve ou como a vida está ruim hoje para você, você ainda pode ter um ótimo final. E há mais de uma coisa que Deus vai te levar a fazer. Mas estou dizendo a você, se você não começar a ser grato, quero dizer, de propósito, ser agressivamente agradecido pelas coisas que Deus está fazendo por você, e Deus está fazendo coisas boas para todo mundo, gente. Mesmo para as pessoas que não conhecem, o sol brilha sobre os maus e sobre os bons também. Sobre o justo e sobre o injusto. É esta parte aqui que eu quero que vocês entendam. Eu sinto em meu espírito que se alguém conseguir entender isso, teve muitas coisas ruins acontecendo com você. Você tem sido pessimista, está com medo de acreditar que coisas boas acontecerão porque não quer ficar desapontado. Era exatamente aí que eu estava. Quando o Dave e eu nos casamos, 2 semanas depois, ele olhou para mim e disse, o que há de errado com você? Só tivemos 5 encontros e nos casamos. Tinha que ser rápido antes que ele descobrisse o que estava levando. Nada de namoro longo, senão não iria funcionar. Ele não tinha ideia no que ele estava se metendo, sabe? Nenhuma ideia. Eu nem sabia o que era o amor, sabe? Eu não fazia ideia. Eu olhei para ele e disse, bem, se você não espera que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer. Então eu estou lhe dizendo que se esta é a sua atitude, eu entendo você, mas também estou dizendo que se você quer que sua vida mude, tem alguém aqui que quer que sua vida realmente mude? Sabe, você pode literalmente rasgar o diabo em pedacinhos, apenas através do poder da gratidão. Ouça isso. Daniel, no capítulo 6, verso 10, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava, ele orava e agradecia a Deus, sabe? Ele, até mesmo quando a lei saiu de que se alguém se curvasse a qualquer Deus, exceto o rei, ele seria jogado na cova dos leões, ele ainda, eu amo que a Bíblia diz, ainda assim como era do seu costume,
É por isso que estou dizendo que talvez só precisamos criar alguns novos hábitos. E sabe, talvez isso não seria uma ideia ruim, definir um alarme. É a cada hora, então, parar e agradecer. 3 vezes por dia parar e agradecer. Sabe, nós podemos criar bons hábitos. E é incrível como os maus hábitos não têm espaço para trabalhar em nossas vidas. Quando criamos bons hábitos, em vez de ficar só reclamando, por que você não aumenta sua gratidão e ação de graças? Eu amo o que diz lá em Daniel 6:10. 3 vezes ao dia, Daniel se curvava, como era do seu costume, com todas as janelas abertas. Ele não se tornou alguém que dava graças escondido, porque ele tinha medo do rei. Ele conhecia o poder da gratidão. E com certeza ele dormiu a noite toda na cova dos leões e saiu no dia seguinte, ileso. Nós adicionamos poder às nossas vidas à medida que nos tornamos gratos. E se você quer aumentar a unção em sua vida, seja grato. Se você quer aumentar a unção em sua igreja, apenas encoraje a todos nela a serem gratos. Porque a gratidão, ela adiciona poder. E as reclamações adicionam fraquezas às nossas vidas. Amém? Salmo 34, os 3 primeiros versos. Não acredito que haja alguém aqui que não precisa disso. Por favor, me encoraje. Alguém precisa disso? Eu amo pregar isso porque me faz sentir bem, sabe? E além disso, todos com quem viajo, se eu até mesmo suspirar, eles ficam... Sabe, eu li muito sobre uma mulher chamada Madame Guyon. Ela viveu nos anos de 1600 e ela disse, até mesmo o suspiro ainda está dizendo que nós não estamos satisfeitos com o que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu louvarei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios. A minha vida se gloriará no Senhor, para que os humildes e aflitos ouçam e fiquem felizes. Glorifiquem ao Senhor comigo. Quem deveria ficar feliz? Os aflitos. Não podemos perder isso, que os humildes e os aflitos sejam felizes. Que os aflitos fiquem felizes. E que os maltratados sejam felizes. Glorifiquem ao Senhor comigo e vamos exaltar o seu nome juntos. Vamos voltar por alguns minutos para esta coisa, sobretudo cooperar para o bem. Sabe, claro, eu posso te contar a minha história e dizer rapidamente que, sabe, como alguém em seu juízo perfeito poderia se levantar e dizer, hoje eu não me sinto mal pelo que aconteceu comigo no passado. Eu não sei explicar, mas eu sei que de alguma maneira a minha vida é melhor por causa disso. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu não acho que se eu tivesse tido um ótimo começo na vida e sido tratada como uma poliana, eu não acho que a minha vida seria tão boa como é. É isso aí. Eu acho que também não teria conhecido Deus, eu não teria a profundidade que tenho no relacionamento com Ele. Eu não sei se eu estaria ajudando tantas pessoas. Deixe-me dizer algo. Você pode transformar a sua dor em ganho para alguém? A sua bagunça pode se tornar uma mensagem. Estou falando sério. E sabe, nós temos algumas histórias aqui. Um dos homens que trabalha para nós, ele está conosco há 17 anos e estava em uma casa há cerca de 14 anos e sua casa já tinha aguentado 3 crianças e 2 cães e estava literalmente precisando de algumas reformas. Como pintura, precisava de um novo aquecedor, precisava de um telhado novo, várias coisas. E ele simplesmente não tinha dinheiro para tudo isso e ele estava preocupado, mas ele finalmente decidiu entregar seus cuidados. Deus, eu não sei o que fazer, então vou ter que confiar em você. Quantos sabem que é isso que a Bíblia diz para fazer quando não podemos fazer nada sobre o nosso problema? Então você lança seus cuidados para Deus. E eu poderia acrescentar, siga em frente e seja grato pelas coisas que estão funcionando em sua vida. E então, eis que um dia no trabalho ele recebe uma ligação da esposa. A casa estava pegando fogo, então praticamente todo o segundo andar foi incendiado e,
sabe, foi realmente uma grande bagunça. E assim, então, sabe, o primeiro impulso dele foi: eu não entendo isso, hein? E a esposa diz: quer saber, são só coisas. Vamos ficar felizes e Deus vai cuidar disso. E assim, por várias vezes, precisavam encorajar um ao outro. Sabe o que? São só coisas. Vamos ficar felizes e Deus vai cuidar de tudo isso. Bem, agora para adiantar a história, sabe? Hoje eles receberam um bom dinheiro da companhia de seguros para recuperar todas as coisas que perderam no incêndio e consertar todas as coisas que precisam serem reformadas, e ainda tem dinheiro sobrando. Imagine. Mas eu não sei, talvez o avaliador que veio verificar a casa deles, talvez eles estivessem resmungando e reclamando e murmurando. Talvez Deus não teria dado a eles tanto favor assim. Deixe-me dizer, Deus pode fazer coisas em nossas vidas e nas nossas circunstâncias se estivermos cooperando com a maneira dele de abençoar. Eu preciso repetir, Deus, ele pode fazer coisas sobrenaturais em nossas circunstâncias. Tudo o que é preciso é somente que Deus lhe dê um pouco de favor. Apenas um pouco de favor. E as coisas podem mudar drasticamente. Bem, nós não vamos aumentar o favor em nossa vida através de lamentos e murmuração. Lembre-se, para que perder nosso tempo fazendo algo que não traz bem algum? Agora, eu tenho estudado sobre santidade. Eu saí e... Não, eu não saí. Eu pedi online todos os bons livros. Tudo aquilo que parecia bom, que falava de santidade. Agora, este aqui é de R.C. Sproul, que por acaso não está vivo e não... Então eu quero ler algumas coisas para você que estão aqui. Talvez você não goste, eu não sei, mas... isto falou com as partes mais profundas de mim. O profeta do Antigo Testamento era um homem solitário. Veja, isto me impressionou porque se você fizer o que eu venho fazendo há 45 anos, você terá que passar por muito tempo sozinho estudando e se aprofundando com Deus enquanto as outras pessoas estão se divertindo. Ele era um indivíduo robusto, designado por Deus para uma tarefa dolorosa. O registro da vida dos profetas é lido como uma história de mártires. Vocês estão tão quietos. A Bíblia diz: Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi um homem de dores, familiarizado com sofrimento. E sabe, Jesus, ele disse que o discípulo não está acima do mestre, porque nós achamos que tudo deve ser muito fácil para nós. Estamos preparados para passar algumas dificuldades? O que acontece se tivermos que ficar aqui para a tribulação? Eu sei que você crê que não teremos, e espero que não tenha mesmo. Mas eu não sei. Quem vai suportar então? É claro que Jesus era de uma longa linhagem de homens a quem Deus havia chamado para muito sofrimento. A maldição do profeta era a solidão. Sua casa era numa caverna. O deserto era o seu tradicional ponto de encontro com Deus. A nudez era às vezes o seu guarda-roupa. Quem foi o profeta que andava nu? Isaías. Quem deitou do lado dele? Ok.
Isaías, Deus o deixou nu por vários anos, gente. Eu não sei se eu conseguiria lidar com isso. Isso é como se você... Você já está desejando não ter vindo aqui, certo? Veja, só estou tentando te preparar. Eu só quero que você consiga passar pelos momentos difíceis da vida. Espero que tudo seja um mar de rosas, mas só para o caso de não ser. Temos que estar preparados. É melhor pensar 2 vezes. É melhor pensar 2 vezes antes de pedir a Deus para te usar. Eu queria tanto ter um ministério como o da Joyce. Não, você não gostaria. Poderia até gostar de ter, mas não gostaria de passar pelo que eu passei para tê-lo e estabelecê-lo. Ele era um homem de longa linhagem, aqui em Deus, de homens que Deus havia chamado para o sofrimento. Havia solidão, abandono, havia nudez, seu impulso e também sua força. Suas canções foram compostas com lágrimas. Este homem foi Isaías. Agora, eu amo isso. Jeremias tentou recusar o seu chamado. Não, Deus, você escolheu o homem errado. Deixe-me dizer, se Deus está tentando fazer com que você faça algo para servi-lo, ouça-me, Ele quer ouvir um sim e não um não. 2 palavras que você nunca pode dizer juntas, porque elas não combinam, são não, Senhor. Porque se Ele é o seu Senhor, então você não pode dizer não. As únicas 2 que combinam é sim, Senhor. Jeremias tentou recusar seu chamado, mas foi abruptamente lembrado por Deus de que ele o havia consagrado no ventre da sua mãe. Eu amo isso. Diz aqui, quando depois de um mandato, Jeremias tentou renunciar, Deus se recusou a aceitar a sua demissão. O trabalho de profeta era para a vida toda. Não havia demissão ou aposentadoria, nem pensão. E me perguntam o tempo todo. Bem, você está pensando em se aposentar? Você planeja se aposentar? Eu não sei como se faz isso. Como você faz isso quando você tem um chamado sobre sua vida? Você não faz isso. Você continua até morrer. Amém? Eu não sei, talvez eu fale algo engraçado daqui a pouco, mas agora eu não me sinto engraçada. E quando o problema vem, imediatamente ficam ofendidos por causa da palavra. E então eles tropeçam e caem. E eu posso dizer que este é o testemunho de milhões de cristãos, sabe, gente? O ressentimento nos deixa amargos. Estou ofendido porque aconteceu isso comigo. Não me incomodaria se fosse com outra pessoa, mas me incomoda ter acontecido comigo. 1 Pedro 5, 9 e 10. Resista a ele sendo o diabo, sendo firmes na fé desde o seu início. No minuto em que o diabo vem contra você, é nesse momento que você resiste a ele e diz não a ele. Não depois que você estiver cheio de problemas, que é preciso um caminhão de cristãos para vir e te desenterrar. Sabe, quando Jesus falava aos seus discípulos que o tempo estava se aproximando do qual vinha falando e que ele teria que ir para Jerusalém sofrer e morrer, Pedro repreendeu Jesus.
Ele diz: oh não, Senhor, isso nunca vai acontecer com você. Bem, Jesus não precisou nem pensar. Ele disse: afasta-te de mim, Satanás. Ele não culpou Pedro, ele sabia qual era a verdadeira fonte do problema. Nós culpamos as pessoas pelas nossas situações e precisamos reconhecer quem é o nosso verdadeiro inimigo e decidir que não vamos permitir que ele governe nossa vida. Afasta-te de mim, Satanás. Pergunto: de quem você tem raiva hoje, mas que na verdade o problema é o diabo? Jesus disse: perdoe-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, muitas pessoas ferem nossos sentimentos só porque elas têm algo que as está ferindo. Em vez de ficarmos bravos e ofendidos, precisamos orar por elas e ter misericórdia, um pouco de compreensão. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Vocês estão quietinhos? Estar enraizados, estabelecidos, fortes, imóveis e determinados, sabendo que pelos mesmos sofrimentos idênticos estão passando todos os irmãos em todo o corpo de Cristo, no mundo todo. Então, você não é o único sofrendo. Eu não sou a única que sofre. Eu posso garantir que não importa qual seja o seu problema hoje aqui, não importa qual seja o seu problema hoje, tem alguém neste lugar que está sofrendo mais do que você está. Amém? Deixe-me te perguntar, pô, é sempre fácil ir para a África por 3 meses? Não, não é. Você já pensou em se aposentar? Você não pode, né? Eu acho que enquanto eu tiver uma boca, Deus vai me fazer trabalhar. Nada em mim precisa funcionar além da minha boca. Amém? Eu amo vocês demais. E quer saber? O meu trabalho não é vir aqui e falar algo que faça você gostar de mim. O meu trabalho não é vir aqui falar algo que vai entreter você. O meu trabalho, o meu único trabalho é vir aqui e te dizer o que acredito que Deus me mandou falar para você. Porque chegará o dia quando eu vou ter que dar conta de tudo isso, então estou apenas dizendo a todos vocês, arbustos, que é hora de se tornarem árvores. Amém? Em Isaías capítulo 61, ele diz que ele nos fará carvalhos de justiça, o plantio do Senhor, para que ele possa ser glorificado. Se você entrou aqui hoje bravo com alguém, livre-se desse lixo antes de sair. Não leve isso daqui com você. Não desperdice mais um dia de sua vida com autopiedade. Não desperdice mais um dia da sua vida tendo raiva de alguém. Vamos, pessoal. Você não tem tempo para esse tipo de coisa. Isso é coisa de bebê. Eu fiz isso tudo há 40 anos atrás. Eu ficava bravo o tempo todo. Ficava brava se David estava assistindo futebol porque não estava prestando atenção em mim. Ficava brava se voltássemos de uma viagem, David saísse para jogar golfe. Eu ia e brigava. Aquelas ótimas mensagens no fim de semana. Depois ia para casa e no domingo, quando ele podia jogar golfe, eu chorava o dia todo sentindo pena de mim. Se você está com raiva de alguém, supere isso. Perdoe-os e supere isso. Ficar bravo com alguém é como tomar veneno esperando que seu inimigo morra. Não funciona, gente. Não fique mexendo com essas coisas, mas afasta de mim, Satanás. Vá para casa e ore pelas pessoas de quem tem raiva. Ore por elas. Peça a Deus para abençoá-las. Se elas tiverem necessidades, ajude-as. Jesus! Aleluia! Isso te dá arrepios, não é mesmo? Se está ofendido com alguém, lembre-se que isso é como uma cutícula espiritual inflamada. E sabe o que acontece? É como se essa pelinha não estivesse te incomodando até que ela esbarre em algo. Mas, se você ver aquela pessoa com quem você está ofendido, cara,
Não gostamos disso. Você já esteve na igreja quando o pastor soltou uma daquelas: vire e diga ao seu irmão, eu te amo com o amor do Senhor. Estou tentando descobrir o que significa isso, mas... Me lembro uma vez que eu fui à igreja e a primeira pessoa que eu vi foi uma garota que tinha realmente me maltratado. E eu me virei e Deus me disse, volte lá e acabe com isso agora mesmo. Vamos lá, alguém aqui precisa acabar com algumas coisas? É hora de você ler alguns livros sobre santidade, não de prosperidade. É hora de você ler alguns livros sobre o temor reverencial de Deus e não sobre como ter sucesso em 3 meses. Vamos lá. Eu te digo de todo o meu coração, eu adoraria escrever um livro chamado A Crucificação da Carne, morrendo para si mesmo, gostaria de escrever isso também. Bem, você diz escreva, mas ninguém compraria. Talvez 2 ou 3 de vocês comprariam. Eles até me dizem, o meu editor sempre me diz, quando você escrever um livro, não importa o que você coloque dentro dele, mas o título tem que ter uma promessa nele. Se você não prometer algo às pessoas, que elas conseguirão algo, elas não comprarão, nem virão no próximo culto. Vou te dizer algo, na verdade, quando você tem problemas, deve agradecer a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz claramente que é nos tempos mais difíceis da vida que nós crescemos. Cada pedaço de crescimento espiritual que você tem, você não conseguiu nos tempos fáceis da sua vida, você conseguiu quando tudo que você tinha era Deus. E você teve que tomar uma decisão. Eu vou passar por isso, ou eu vou ser um daqueles arbustos sem raízes e vou ficar ofendido porque estou com problemas e culpo a Deus. Paro de ir à igreja, fico bravo porque Deus não me deu tudo o que eu queria. Meu Deus, se você está aqui hoje, está com raiva de Deus, mesmo que só um pouco, por favor, supere isso. Por que ficar bravo com a única pessoa que pode te ajudar? Amém? Bem, acho que eu não mereço essas coisas de Deus, sabe? Deixe-me dizer, não merecemos só essas coisas de Deus, merecemos muito mais, se nós realmente queremos começar a falar sobre merecer. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Agora, com isso não nos importamos. Mas Efésios 5,20, agradeça a Deus por todas as coisas. Prosseguindo, você ficará feliz em saber que só tenho 7 minutos. Deus nos diz para sermos estáveis. Oh, eu amo isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? É isso que nós temos que ter, esse tipo de metal que temos que ter em nosso espírito. O rei criou uma lei de que ele faria uma estátua dourada de si mesmo e ele disse, todo mundo tem que se curvar a esta imagem, e se não fizer, então você será jogado na fornalha ardente. Bem, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 bons amigos de Daniel. E o rei disse a eles que deveriam se curvar e adorar a sua imagem. E se não fizesse isso, ele iria jogá-los na fornalha ardente. Isso está em Daniel capítulo 3. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Rei Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti neste assunto. Se formos jogados dentro da fornalha, o Deus a quem servimos, ele é capaz de nos livrar dela. E ele nos livrará da mão da vossa majestade, mas, mesmo que ele não nos livre, nós queremos que saiba, ó majestade,
que não serviremos aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que você fez. Vamos lá, eu espero que Deus me livre e me tire disso bem rápido, mas mesmo que Ele não faça isso, eu estou disposta a prosseguir. Estou aqui, haja o que houver. Eu vou te contar uma história. Há cerca de 35, talvez 37 anos atrás, sabe, Deus me chamou para ensinar, acho que em 1976, mas durante 5 anos eu fiz um estudo bíblico na minha casa e depois, por 5 anos eu trabalhei numa igreja em St. Louis. Eu estava indo nesta igreja agora e eu estava crendo de todo o meu coração que teria convites para pregar e que qualquer pessoa viria e me pediria para ir pregar. Eu queria tanto pregar e ensinar, e eu me lembro de implorar a Deus para me deixar pregar 12 vezes por mês. E Ele disse, tem certeza? Bem, semana que vem eu tenho que fazer 6 mensagens. Isso numa semana. E já passamos das 12. Vamos lá. De qualquer forma, saí do meu emprego para me preparar para este ministério que eu acreditava que eu iria ter e pagávamos nossas contas, mas não tínhamos nenhum dinheiro extra. Isso vem acontecendo há um longo tempo. Quantos sabem quando algo vem acontecendo há um longo tempo? É quando fica difícil suportar. E foi um grande dia para mim. Eu não entendi quando ele veio, mas foi um dia importante para mim. O meu pastor veio até mim e ele tinha sido convidado para uma conferência. Na verdade, ele era 10 anos mais novo do que eu. E ele veio por conta de algo que eu não me lembro agora o que era. Ele me falou que se divertiu muito na conferência e como havia sido maravilhoso, me contou sobre a oferta que deram a ele, cerca de $1.000, e aquilo era como uns 50 milhões para mim. Na época eu comprava sapatos para os meus filhos em vendas de garagem, revirava a cesta de latas amassadas no supermercado. Quantos se lembram quando colocavam cestas de latas amassadas? Hoje já não fazem isso, mas eram itens sem rótulos e você orava e esperava conseguir alguns pêssegos ou algo assim, mas acabava levando comida de cachorro sem ter cachorro. Sabe, eu passei por alguns anos realmente magros. Anos muito magros, sabe? E quer saber, eu não tinha senso para agradecer a Deus na época, mas hoje eu agradeço por aquelas latas. Sabe por quê? Foi isso que me transformou de arbusto em árvore. Vocês entendem o que estou dizendo? Alguém está entendendo? Ninguém aqui quer problemas, eu não quero problemas. Mas fiquei tão feliz esta manhã, quando eu precisei trocar aquela lâmpada e não precisei ter um ataque por isso. Sabe, eu pude ficar em paz e ir procurar uma outra lâmpada e trocá-la. Cara, Deus me poupa de muitos problemas hoje. É difícil para você ficar chateado. Um dia de raiva é como umas 40 horas de trabalho duro, gente. Mas ele me falou daquela oferta que tinha recebido e eu tentando ser uma cristã, glória a Deus. Isso é incrível, pastor, glória a Deus. Mas pensando, saia logo daqui. Então ele me disse que enquanto estava lá, alguém disse, eu quero me tornar um parceiro seu com $200 por mês. Eu pensei, meu Deus, se alguém me desse $200 por mês, eu acharia que tinha morrido e ido para o céu. De repente ele estava me dizendo todas aquelas coisas boas e foi como se ele tivesse uma revelação ou algo assim. Ele me olhou e disse, oh, está tudo bem eu te contar isso, Joyce? Acho que ele percebeu naquele momento que estava sendo um pouco difícil para mim ouvir o seu testemunho brilhante quando nada estava acontecendo comigo. Eu disse assim, glória a Deus, eu fico feliz por você. Mas eu não estava feliz por ele. Eu estava prestes a ter uma cutícula inflamada. E ele foi embora e eu
Entrei no corredor da nossa casa, entrei no primeiro quarto, que era o da minha filha, sabe? Eu me joguei na sua cama, eu chorei, e chorei, e chorei, e chorei, e chorei. Eu chorei até eu achar que eu não conseguia chorar mais. E antes de sair daquela cama, eu disse a Deus: Deus, eu vou continuar fazendo o que você me disse para fazer. E Deus, eu vou dizimar, eu vou dar as minhas ofertas. Agora ouça-me, até o dia em que Jesus voltar para me buscar, e mesmo que eu nunca veja uma mudança em nossas finanças, eu vou continuar fazendo o que sua palavra me diz para fazer. E algo se quebrou no reino espiritual naquele dia. Quando o diabo souber que ele não pode controlar você, quando o diabo souber que ele não pode roubar sua fé, que ele não pode te controlar, ele vai procurar outro arbusto para incomodar. E então, a partir daquele dia, nós começamos a prosperar. Um pouco aqui, um pouco ali e um pouco acolá, sabe? Eu estou te pedindo hoje que você trabalhe com Deus para permanecer o mesmo nos bons momentos e nos maus momentos. Sabe, nós amamos Filipenses 4, verso 13. Eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Mas você tem que saber o que está dizendo. Em Filipenses 4:11, Paulo diz: eu sei como é estar em falta, eu sei estar em abundância. Eu posso estar contente de qualquer maneira. Eu posso todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Vamos lá. Você pode deixar as provas torná-lo melhor ou amargo. Pode permitir que te deixe mais forte ou permitir que roube sua fé. Você é quem sabe, mas eu acredito que mesmo que você não saiba agora, que a mensagem de hoje te ajudou muito. E você vai para casa e você vai pensar sobre isso. E se você precisar trocar uma lâmpada hoje, você vai ficar feliz enquanto faz isso. Vamos, dê um glória a Deus. Oh, eu sinto vocês crescendo, amém? Pai, eu oro por todos aqui para que eles não fujam dos tempos difíceis. Que saibam que quando algo dói significa que estão crescendo. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas Deus, queremos declarar hoje que confiamos em Ti. Confiamos em Ti para trazer não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Eu oro por todos aqui para que este seja o começo do crescimento deles e que eles nunca mais sejam os mesmos. E eu já posso sentir suas raízes indo um pouco mais fundo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou animada com o dia de hoje, animada com o ensino de hoje, porque eu acredito que ele vai realmente despertar algum interesse e assim eu acho que vai ser agradável e pode deixá-lo com algumas perguntas, mas acho que isto vai fazer com que você cave um pouco a Bíblia, o que acho que é muito valioso. Em toda esta semana vou estar falando sobre os dons do Espírito Santo. Agora, você pode estar familiarizado com o fruto do Espírito Santo, mas muitas pessoas, elas não aprenderam a respeito dos dons do Espírito Santo. Eu quero te ensinar sobre eles hoje, porque Paulo disse, não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons. Eu chamei esta pequena série de Vivendo no Sobrenatural. Você pode viver uma vida natural ou você pode viver uma vida sobrenatural. Agora eu vou te dar um exemplo. Quando eu era adolescente, na casa dos meus 20 anos, eu tinha um carro, mas naquela época os carros não eram elétricos, nós não tínhamos direção elétrica, nem freios ABS, ou janelas elétricas, ou porta-copos e
Tínhamos aquecimento, mas não um ar-condicionado. Então, se você quisesse dar a seta, que era exigido por lei, você tinha que usar a seta manual. Então, sem janelas elétricas, você tinha que descer a manivela da janela. Vamos ver se é aqui mesmo. Desce a manivela. Então, se você fosse parar ou diminuir a velocidade, tinha que colocar sua mão para fora da janela e deixava parada. Se fosse para a esquerda, ficaria aqui. Se fosse para a direita, ficaria assim, sabe? E então você rodava de novo, a janela subia de novo. Então você não andava muito e já tinha uma outra curva. E você tinha que fazer toda aquela movimentação novamente. Eu posso te dizer, se você está acostumado com a direção elétrica e se pegasse um carro que não tem, sabe? Você pensaria, oh meu Deus, agora, se você tivesse uma escolha, se você fosse à loja comprar um carro e tivesse a escolha de comprar um carro com todas estas coisas elétricas, ou de pegar um carro que não tivesse nada disso, eu não consigo imaginar que alguém iria querer um carro que não tivesse essas opções elétricas. Bem, sabe, a vida é mais ou menos assim. Você pode ter uma vida com poder, ou então você pode ter uma vida sem poder, onde você fica lutando com tudo. Quero falar com você hoje sobre como você pode ter não apenas uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Uma super vida. Uma vida da qual você pode realmente desfrutar. Agora, muitas pessoas não são ensinadas em nada sobre os dons do Espírito. São ensinadas sobre o fruto do Espírito. E quero dizer que se eu tivesse que fazer uma escolha entre o fruto e os dons, sabe? Eu escolheria o fruto, porque a Bíblia diz, você vai conhecê-los por seus frutos. E em Gálatas, a Bíblia nos diz que eles são amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, coisas assim. E eles são muito, muito, muito importantes. Mas a boa notícia é que não precisamos escolher. Deus nos oferece os dois, então você pode tê-los. Não sei que tipo de pessoa você é, mas eu quero tudo aquilo que Deus quiser me dar. Eu não quero ser deixada de fora em nada, porque acredito que Deus é bom e tudo aquilo que Ele nos dá também é muito bom. Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos e irmãs, não quero que vocês fiquem desinformados. Numa outra tradução diz, ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes, quero que sejam informados sobre esses dons. Então, se você nunca foi informado, hoje, ao longo desta semana, estaremos sendo informados. Sabe, quando vocês eram pagãos, de uma forma ou outra, vocês eram influenciados e desviados para os ídolos mudos. Portanto, eu quero que saibam que ninguém que está falando pelo Espírito de Deus, de Jesus, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas todos eles são distribuídos pelo mesmo Espírito. Existem diferentes tipos de serviço, mas é o mesmo Senhor quem os dá. Existem diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles e em todos os membros, é o mesmo Deus que trabalha. Agora, você está me vendo na sua tela de TV, ensinando isso, mas o que você não vê são as várias outras pessoas. Nós temos cinegrafistas, nós temos vários assistentes, nós temos pessoas gravando em outras salas. E eu não poderia trazer este programa até você sem as pessoas que têm vários outros dons. Eu tenho um dom para ensinar a Bíblia, mas para mostrar isto às pessoas ao redor do mundo, eu então preciso de outras pessoas para me ajudar. Agora, a cada um, a manifestação do Espírito é dada para o bem comum, a cada um. Então, por favor, não seja do tipo de pessoa que pensa que não tem nada. Talvez você não saiba exatamente em qual dom funciona, mas eu acho que depois desse ensino você vai discernir melhor. Mas a cada um, para todos nós, foram dados dons, sabe?
A uns ele deu através do Espírito a palavra de sabedoria. Para outros ele deu a palavra de conhecimento, por meio do mesmo Espírito. Para outros, a fé, pelo mesmo Espírito. Mas essa não é a fé que nós vivemos no nosso cotidiano, sabe? Aqui está falando sobre o que a Bíblia chama de o dom da fé, que é um tipo diferente de fé. E quando chegarmos nesta parte, você vai entender um pouco mais. Para outros, o dom de curar, pelo mesmo Espírito. Para outros, poder para operar milagres. Para outros, profecia. Para outros, ele deu o dom de discernimento de espíritos. Este é um dom maravilhoso, o dom de discernir espíritos, sabe? Porque você pode dizer se uma pessoa é boa ou se é uma pessoa má. Para outros, diferentes tipos de línguas. Isso é falar em línguas estranhas, sabe? E para outros, a interpretação de línguas. Agora, tudo isso é obra de um e do mesmo Espírito. Ele distribui todos para cada um, assim como ele determina. Cada crente só ganha um único dom? Eu acho que não. Eu acho que podemos ter dons que são mais fortes, ou podemos ter dons que operamos mais do que outros dons, sabe? Eu acredito que estes dons do Espírito, esses 9 dons, acredito que Deus os dá na medida que nós precisamos deles em nossa vida diária. Agora, Paulo ensina bastante, especialmente em 1 Coríntios 14, sobre como esses dons devem funcionar no culto na igreja. Na igreja primitiva, esses dons do Espírito, profecia, falar em línguas, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, de sabedoria, era comum que esses dons funcionassem. Mas Paulo também disse que tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, em 1 Coríntios 14, ele deu muitas instruções sobre como esses dons devem funcionar e ainda precisa haver ordem no culto na igreja. Bem, na maioria das igrejas de hoje, ninguém precisa se preocupar com isso, porque os dons do Espírito não somente não estão operando, mas em muitos lugares eles nem são bem-vindos, sabe? Porque há uma linha de pensamento que diz que esses dons eles foram embora quando a Bíblia chegou. Quando a canonização da palavra de Deus foi finalizada, então recebemos a palavra e então não precisaríamos de todos esses dons. No entanto, isto não faz sentido porque depois a Bíblia fala de como algumas dessas coisas vão cessar, mas Paulo continua a dar instruções sobre como trabalhar esses dons na igreja. E acredito que o Espírito Santo quer que esses dons operem nos nossos cultos na igreja, mas ainda mais, eu acredito que Deus ele quer que esses dons operem na nossa vida diária. Então, nós não podemos viver apenas uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Vamos lá, se você pode ter o natural ou o sobrenatural, quem vai escolher o natural? Bem, eu espero que eu desperte o interesse, que você realmente comece a estudar os dons do Espírito. Você pode ver o que a Bíblia diz sobre isso. Você pode comprar alguns bons livros e estudar. Você pode entrar no seu computador, há tanto conhecimento na ponta dos dedos pelo computador, sabe? E você pode buscar os dons do Espírito. Então, você pode até mesmo cavar e estudar cada um desses dons. E se você for realmente inteligente, pode começar a orar diariamente para que então esses dons operem em sua vida. Para que todos os dias você seja cheio, 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 transbordando com o Espírito Santo, e que os dons do Espírito e o fruto do Espírito fluam através de você.
Há diferentes tipos de trabalho, verso 6. Mas em todos eles e para todos é o mesmo Deus que trabalha. A cada um, a manifestação do Espírito é dada para o bem comum. E então ele fala sobre esses dons que acabei de citar: sabedoria, conhecimento, fé, o dom da fé, da cura, para outros, poder de milagre. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Sim, poder de milagres. Meu Deus, quantos milagres nós vemos hoje em dia. Bem, acho que talvez mais do que percebemos, mas acho que não esperamos mais por essas coisas como nós deveríamos esperar por elas. A Bíblia diz: você não tem porque você não pede. Então, eu quero sugerir que você comece a pedir a Deus por milagres em sua vida. Para outros, profecia. Vamos falar sobre o que cada um desses dons são. Para outros, foi dado discernimento ou distinção entre espíritos. Para outros, línguas. Para outro, a interpretação. Agora, nós mencionamos se cada crente só ganha um dom. Bem, eles podem ter um que é predominante ou dois, mas eu acredito que todos os dons operam na medida que nós precisamos deles. E Paulo, ele nos instruiu sobre como usar esses dons na igreja, sabe? Mas ele quer que eles operem na nossa vida diária também. Ok, vamos falar sobre viver com poder. Antes de nós entrarmos nos dons individuais, eu quero convencer você, pela graça de Deus, que Deus quer que você viva com poder. Eu amo esta palavra, poder. É uma linda palavra. Quem quer viver com fraqueza, quando pode ter poder? Em Lucas 10:19, ele diz: eu dei a vocês. Não diz eu posso te dar ou eu te darei em algum momento, mas eu dei a vocês autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. O que na verdade acho que ele está falando sobre poderes demoníacos, sabe? E também para vencer todo o poder que o inimigo possui. Nada vai causar dano a vocês. Bem, adivinha, você tem autoridade e poder. Satanás tem poder, mas aqui não diz nada sobre ele ter autoridade. Jesus te deu autoridade, mas a autoridade não adianta nada se você não exercer essa autoridade. Atos capítulo 1, verso 8, diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu sempre gostei e gosto de trazer esse ponto, de que ele não disse, vocês vão levar um testemunho. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Agora, antes de eu aprender algo sobre esses dons, eu estava numa igreja que não ensinava sobre os dons. Eles não acreditavam nos dons, eles acreditavam, como muitas pessoas, que os dons foram embora com a ascensão de Cristo. Eu estava na equipe de evangelismo, na minha igreja, sabe? E eu saía e dava testemunho, mas então, no meu dia a dia, eu ainda não tinha o poder de ser uma testemunha. Noutras palavras, eu ia à igreja aos domingos e eu cria em Jesus, eu o amava, mas o meu comportamento nem sempre era, ou nem mesmo era o comportamento de um cristão. E é isso que as pessoas precisam ver hoje em dia, sabe? Sempre gosto de dizer, pregue e, se necessário, use palavras. Mas nossas vidas deveriam ser uma pregação. Paulo disse aos crentes que ele ensinou, vocês são cartas vivas, lidas por todos os homens.
as pessoas devem ser capazes de dizer quem são os cristãos e quem não são. Nossas vidas devem ser exemplo para as pessoas. Foi o que Jesus nos ensinou. E diz em 1 Coríntios que nós somos seus representantes pessoais e que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Então, deixe-me perguntar, você está se comportando como um cristão? Ou você sai no mundo e você tem um mau temperamento, é rude, é impaciente, faz as mesmas coisas que todo mundo está fazendo? Você pode ter um adesivo no seu carro, pode ter uma Bíblia, você pode ir à igreja, pode usar uma cruz no pescoço, mas como você se comporta? É por isso que o fruto do Espírito é tão importante. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Agora, em Atos capítulo 2, eles tinham sido orientados a ir e esperar até que o Pai enviasse a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus e foi embora, não nos deixou indefesos, ele enviou seu Espírito para o representar e tomar o seu lugar. Ele disse, ele esteve com vocês e ele estará em vocês. Então, toda aquela pessoa que é um crente em Jesus Cristo, agora veja isso, você tem o Deus Espírito Santo vivendo dentro de você, no seu espírito. Uau, uau, uau! Isto pode te fazer viver uma vida sobrenatural. Se você realmente souber operar estas coisas que o Espírito Santo quer que você tenha. Isto é maravilhoso. Em Efésios 1, versos 22 ao 23 diz, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o nomeou para ser o cabeça sobre tudo na igreja, que é o seu corpo. Bem, se ele é o cabeça e tudo está debaixo de seus pés, e somos o corpo, então adivinha, tudo também está debaixo dos nossos pés. E isto significa que você tem autoridade sobre Satanás e seus poderes demoníacos. Mas se você não sabe disso, nem como reconhecer isso, então você será enganado e vai deixar o inimigo tirar vantagem de você e você não vai gostar da sua vida. Em Mateus 16, nós vimos a operação de um desses dons, que é o discernimento. E eu quero te dar somente um exemplo. Mateus 16, versos 21 ao 23. A partir desse momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e ao terceiro dia seria ressuscitado dos mortos. Agora, ele já vinha dizendo isso a eles repetidamente, mas a hora estava se aproximando e ele estava lhes dizendo de novo, isto é o que vai acontecer. Bem, Pedro, o maravilhoso Pedro, que era tão ousado, chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo. Agora eu, pela minha vida, não sei quem teria coragem de repreender Jesus, mas Pedro fez isso. Ele disse, nunca, Senhor, isso não pode acontecer com você. Talvez ele tenha dito por amor, talvez Pedro disse isso porque viajava com Jesus e se Jesus fosse sofrer, que talvez isso significasse que ele sofreria também e ele não queria fazer parte disso. Mas então Jesus se virou e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim e você não tem em mente as preocupações de Deus, mas meras preocupações humanas. Então, o que vemos acontecer aqui? Jesus foi capaz de discernir? Ele percebeu, ele reconheceu que aquele ali não era Pedro falando com ele, mas Pedro tinha fraquezas e Satanás foi capaz de trabalhar através delas. Agora, eu me pergunto, quantas vezes ficamos bravos com as pessoas e nós não percebemos que isto é o inimigo, o diabo, Satanás, agindo através delas. Sim, o diabo faz isso, ele trabalha através de pessoas. Até mesmo através de pessoas
que são salvas se elas não conhecem bem a palavra de Deus e se elas não sabem como dizer não ao inimigo e não comportam da forma que deveriam se comportar. Nós precisamos entender que temos autoridade sobre Satanás. A Bíblia diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Agora, eu já sei que alguns de vocês vão à igreja regularmente, mas você não ouve muito sobre o diabo lá. E o fato de eu estar falando sobre o diabo está te deixando um pouco desconfortável. E então, talvez você não tenha ouvido falar sobre os dons. Quando eu disse falar em línguas, você disse: oh, meu Deus, eu não quero ouvir isso. Isso não está certo, não está certo. Bem, espere. Nunca julgue algo que você não conhece nada a respeito, sabe? Nunca decida que algo está errado só porque alguém lhe disse que está errado sem você verificar por si mesmo na palavra de Deus. Houve um tempo na minha vida quando eu não sabia nada sobre as coisas que estou falando. Com você hoje. Portanto, como eu disse anteriormente, eu vivi uma vida natural, mas eu não tinha nada de super na minha vida. Então Jesus se virou e disse a ele: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Jesus estava operando ali com discernimento. E pessoalmente acredito que esse dom de discernimento é provavelmente um dos dons mais valiosos que nós podemos ter. Agora eu vou começar a te ensinar sobre cada um desses dons e te ajudar a entender como eles são importantes. Mas porque nós estamos sem tempo hoje, eu quero te encorajar a apenas estar aberto, nos sintonizando durante as semanas. Por que você não liga para alguns de seus amigos e diz: ei, a Joyce está fazendo uma pregação interessante, ela está ensinando sobre os dons do Espírito. E mesmo agora, se você ainda não tem ideia do que eu estou falando, sabe? Não desista, mas fique comigo e vamos ver se nós conseguimos aprender algo que vai nos ajudar na nossa vida diária. Deus quer que você viva em vitória. A Bíblia diz que a razão pela qual Jesus veio foi para destruir as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O diabo está no mundo, mas Deus está em você, Deus está em mim. E o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, deixe-me contar um pouco da minha história. Algumas pessoas lutam com a culpa mais do que outras. E então, porque fui abusada na infância pelo meu pai, cresci pensando que algo estava errado comigo. Porque eu pensava, tem que haver algo de errado comigo para o meu pai fazer isso, porque eu acho que isso não acontece com ninguém mais no mundo. Eu achava que não acontecia, mas descobri que acontece com várias pessoas. E você ficaria surpreso com quantas pessoas aqui nesta sala foram abusadas sexualmente na infância. E isso é uma coisa horrível que acontece a vários tipos de problemas que podem causar vergonha na vida das pessoas, mas o abuso sexual é provavelmente o mais vergonhoso. É como se isso trouxesse danos à sua alma, que só Deus pode curar. E Ele pode curá-lo. Eu disse que Ele pode te curar. Amém?
E a vergonha é um pouco diferente da culpa. A vergonha é mais profunda do que a culpa. E quando você tem uma vergonha tóxica, você não tem vergonha de algo que você fez ou algo que fizeram com você, mas você tem vergonha de si mesmo, sabe? E quando você tem vergonha de si mesmo, isso então envenena tudo na sua vida. Deus quer que você ame a si mesmo. E veja, não é de uma maneira egoísta e egocêntrica, mas Ele quer que você ame a si mesmo e goste de si mesmo, desfrute de si mesmo. E eu levei muito tempo para entender isso, mas a maioria dos problemas que eu tinha, a maioria dos problemas de personalidade, os problemas de relacionamento que eu tinha, eu não entendia isso, mas a maioria deles vinha do fato de eu não gostar de mim mesma, sabe? E quando você não gosta de si mesmo, então você vai achar muito difícil se dar bem com outra pessoa. Porque você não pode dar o que você não tem. Então, por exemplo, se você não receber misericórdia de Deus, você vai ter muita dificuldade em ser misericordioso com outras pessoas. Lembre-se disso, você não pode dar o que você não tem. E então, eu ouvia mensagens sobre amar as pessoas, eu queria tanto ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa gentil, uma pessoa boa, sabe? Eu não era. Eu orava sobre isso. Eu ouvia as mensagens, eu ia para casa e eu tentava. Mas, sabe, se você não tem as coisas certas por dentro, nenhuma quantidade de tentativas fará qualquer diferença. Na verdade, isso só vai te frustrar mais, porque quanto mais você tenta fazer o que é certo, parece que mais você faz aquilo que é errado. Então Deus eventualmente mostrou-me. Gostaria que eu não demorasse tanto para aprender, mas às vezes somos densos e demora um pouco, mas Deus finalmente mostrou-me. Ele diz: você não consegue amar ninguém porque você não ama a si mesma. Bem, no começo isso não nos parece ser bom, é como se, eu não sei o porquê, mas a religião, não a relação com Cristo, mas a religião que é totalmente diferente de ter um relacionamento com Cristo. Na verdade, você tem que deixar sua religião para encontrar Jesus. Amém? Mas por alguma razão, a religião, esse velho espírito religioso, ele nos faz sentir como se fosse muito religioso nos sentirmos mal conosco e castigar a nós mesmos. E eu até me lembro de fazer algumas confissões na igreja, como: eu, uma pobre, miserável pecadora. Sim, nós pecamos, mas a sua identidade não é a de um pobre, miserável pecador. A sua identidade, sua nova identidade em Cristo, e eu amplifico em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você entende isso? A Bíblia diz que você é santo, que você foi santificado, que foi redimido. Agora, essas são todas as coisas que temos em nosso espírito. Elas podem não aparecer no nosso comportamento ainda, mas há uma possibilidade. Porque quando você nasce de novo, você recebe a natureza de Deus. Você entende? Agora a natureza de Deus está habitando dentro de você. Isto significa que você tem a capacidade de agir como Deus age. Eu vou devagar para aqueles que ainda têm um pé na religião. Quantos sabem o que quero dizer? A religião faz você se sentir que quanto mais você se castiga, mais santo você é. E isto é totalmente e completamente errado. Agora, nós não podemos ter um tipo de atitude que, nós somos a última Coca-Cola no deserto, e sabe, ter um tipo de atitude arrogante, mas você tem que saber quem você é em Cristo. Há uma grande diferença em quem você é em Cristo e quem você é em si mesmo. Então,
Para todos os efeitos, como Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Então, nós deveríamos, esta velha parte de nós deve estar morta e sermos ressuscitados para uma nova vida, com uma nova natureza. E parte disso é que, quando pecamos e cometemos erros, podemos nos arrepender, lamentar por nossos pecados, nos afastar deles e querer ir em uma nova direção. E quando você sinceramente se arrepende, isso não significa que precisa rastejar por 40 dias na sarjeta. Significa que você diz, quando você é convencido: Deus, você está certo, eu fiz isso, é errado, eu quero que você me ajude, eu não quero fazer isso mais, perdoe-me. E você é perdoado, completamente perdoado, totalmente perdoado. E a Bíblia diz que Deus, Ele não se lembra dos nossos pecados mais. Então eu quero sugerir a você que você pare de ficar remoendo aquilo que Deus já esqueceu. Ele leva os nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste, e Ele não se lembra deles mais. Agora, por muito tempo eu tive muitos problemas com isso. Eu levei muitos anos, eu acreditava aqui na minha cabeça, mas eu levei anos para chegar ao ponto onde parei de me sentir culpada o tempo todo. E eu posso realmente dizer isto com toda a humildade: eu quase nunca me sinto culpada. E isso não é porque eu nunca faço nada de The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. errado, mas é porque eu conheço meu coração em relação a Deus. Eu não quero fazer coisas erradas, e quando eu faço, imediatamente peço a Deus para perdoar-me, mas eu me recuso a dar ao diabo mais um dia na minha vida. E eu oro nesta tarde pela graça e pela misericórdia de Deus, que alguns de vocês tenham uma vitória verdadeira hoje nesta área. Porque toda a culpa agora ouça, é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados, sendo que Jesus já pagou por eles. Então, como você pode pagar por algo que já foi totalmente pago? Então, se você realmente enxergar isso direito, é quase como se estivéssemos insultando a Jesus, porque é como se disséssemos a Ele: você não fez um bom trabalho, então aqui eu preciso adicionar o meu pagamento. Então, a nossa maneira de pagar é nos sentindo culpados e sendo miseráveis. E o que eu fazia não era... Eu nunca desfrutava a vida se eu me divertisse ou descansasse. Eu me sentia culpada porque eu me sentia melhor se eu estivesse trabalhando. Eu valia mais se eu estivesse trabalhando e produzindo e fazendo algo. Alguém sabe do que eu estou falando? Tem alguém aqui que se sente culpado quando descansa? A maioria das pessoas. Não é à toa que estamos esgotados o tempo todo, exaustos e cansados da vida, sabe? Tem que haver algum equilíbrio. E então, há várias coisas que Deus me ensinou, me mostrou, exemplos que eu poderia compartilhar, mas há um que eu me lembro muito bem, que foi realmente útil para mim, foi... Eu estava indo a uma loja um dia, acho que era uma grande loja da Target, e eu tinha feito algo de errado, eu não sei o que era. E sabe, nós estamos sempre fazendo algo errado, né? E, sabe, eu fiquei irritada, emburrada com Dave, sabe, por alguma coisa, eu não sei o que era.
E eu estava tendo a minha viagem básica de culpa e sabe, você só quer, quando você realmente quer se sentir muito mal, podre sobre si mesmo, parece que tudo acaba contribuindo para te colocar bem para baixo. Então, eu fui à loja e até estacionei na parte de trás do estacionamento, lá atrás. É esse tipo de coisa que fazemos e sabe, a menos que Deus te mostre, nem percebemos que estamos fazendo. Então, eu estacionei na parte de trás do estacionamento, sabe? Eu sou dessas que se escondem. E então, eu saí do meu carro e eu estava andando meio lenta em direção à loja, pensando no quanto eu era ruim. E Deus então me disse assim, Joyce, quando você planeja superar isso? Então eu pensei, ou talvez daqui a 2 ou 3 dias. De repente foi como se eu recebesse uma revelação de que eu realmente meio que estabelecia certas quantidades de punições a certos tipos de pecados, sabe? Se fosse um pecadinho, às vezes teria que me sentir mal só por um dia. Aquele deve ter sido um pecado médio, porque eu ia levar de 2 a 3 dias. E se fosse um pecado muito grande, eu poderia ficar na minha viagem de culpa um mês inteiro. Mas depois de me sentir culpada tempo suficiente, finalmente segui em frente e, realmente, receberia o que Deus estava tentando me dar o tempo todo. Sabe, você tem que perdoar a si mesmo. Agora, obviamente, não estou dizendo que você pode perdoar a si mesmo, mas quando você recebe o perdão de Deus... Veja, muitos de vocês ainda estão mantendo coisas contra si mesmos, das quais Deus realmente já perdoou vocês há muito tempo atrás. Amém? E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí, deixando o diabo espancá-las e frustrá-las e chateá-las e roubá-las e as atormentar, e elas nem sequer tentam revidar, sabe? Você não consegue vencer a guerra se não for a batalha. Nesta manhã quero começar falando com vocês sobre 7 maneiras com as quais o diabo engana as pessoas. Porque você precisa entender que o diabo, ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele não sabe fazer nada além de mentir, e engano significa acreditar em uma mentira. Então, se dissermos aquela pessoa foi enganada, isso significa que ela estava acreditando em algo que não era verdade. Mas aquilo se tornou sua realidade porque ela acreditou naquilo. Você entende que tudo que você acredita se torna sua realidade, mesmo que não seja verdade? Você pode acreditar que alguém não gosta de você? E você passa por todo aquele tormento que passaria se a pessoa realmente não gostasse de você, e talvez essa pessoa nunca tenha tido pensamento ruim sobre você e sua vida. Talvez ela nem sequer pense em você. Certo? Às vezes achamos que todo mundo pensa em nós o tempo todo, no que estamos fazendo, no que estamos usando. Muitas vezes você é a última coisa na cabeça deles. Deixe-me dizer isso para você levar para casa e pensar a respeito disso. Em quantas mentiras você acredita? Eu até me arriscaria a dizer que não há nenhum de nós aqui neste lugar, inclusive eu mesma, que ainda acredita em alguma coisa que não é verdade. Agora você pode pegar e guardar isso e levar para casa. E quando estiver no seu momento com Deus, pedir que Ele revele a você as mentiras nas quais você acredita, porque cada mentira que você acredita representa alguma coisa que o diabo está roubando de você, que Deus quer que você tenha.
E todos nós temos uma tendência diferente no nosso ministério. Aqueles que são chamados para o ministério e, além de ver pessoas salvas e ajudar pessoas feridas em todo o mundo, eu realmente quero ver as pessoas. Eu quero que os cristãos sejam espiritualmente maduros. Que não sejam bebês a vida toda, sabe? E eu realmente quero ver as pessoas terem aquilo pelo qual Jesus morreu para que elas tenham. Não há nada mais triste do que um cristão sem vitória. Precisamos ter vitória para deixar as outras pessoas famintas e sedentas pelo que nós temos. E a vitória não significa necessariamente que você não terá problemas, é mais sobre você deixar o problema ter você. Então, precisamos conhecer o nosso inimigo. 1 Pedro 5,8 diz: esteja alerta e com a mente sóbria. Veja, a mente é muito importante. Pense no que você está pensando. Da próxima vez que ficar deprimido, tire um momento e pense no que você está pensando. Ou da próxima vez que o diabo te convidar para uma festa de autopiedade e você ficar lá sentado sentindo pena de si mesmo, apenas pergunte a si mesmo: no que eu estou pensando? Você tem pensado no que você não tem, no que as pessoas não fizeram por você, no que você não é? Mas você pode mudar isso simplesmente pensando do jeito que Deus pensa. E a maneira como Ele pensa está escrita neste livro. Esse é o seu manual, viu? Ok? Quanto mais você conhece sobre isso, eu sou tão grata pelo que eu sei. E eu estou há 43 anos nisso, então, naturalmente, sei um pouco mais hoje, mas eu entendi da maneira que você entende, um dia de cada vez, um ano de cada vez, recusando-me a desistir. Apenas pense, daqui a 5 anos, o que você vai saber que você não sabe hoje? E o diabo não quer que você saiba de nada. Ele fará tudo o que puder para evitar que você receba conhecimento. O vosso inimigo, o diabo, anda ao derredor como um leão rugindo à procura de alguém a quem ele possa devorar. Ok, agora diga: não serei eu. Satanás já foi um lindo, magnífico arcanjo. Ele era responsável pelo louvor, na verdade, parece que o seu corpo era todo feito de instrumentos musicais, então, de todas as formas que ele se movia, ele fazia um som. Um arcanjo, existem milhares de arcanjos, eles estão acima dos outros anjos. Mas ele ficou tão cheio de si que se rebelou contra Deus e disse: eu levantarei o meu trono acima do trono de Deus. Bem, sabe, isso não funcionou. Para o diabo não vai funcionar para nenhum de nós. Ou é do jeito de Deus, ou de jeito nenhum. Então, resumindo a história, ele acabou sendo expulso do céu com 1/3 dos anjos que o seguiram, e ele agora está aqui na terra, desde então, tentando se vingar de Deus, tentando fazer mal aos filhos de Deus. Sabe, como um pai, dói muito ver os seus filhos sofrerem mais do que se você mesmo sofresse. E assim, então, Deus provê um caminho para nós não ficamos sem ajuda, sabe? E o que nós precisamos entender é que foi dada a cada um de nós a autoridade sobre o diabo.
Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu a eles a autoridade e os colocou no jardim. Quando eles pecaram, eles entregaram essa autoridade ao diabo. Ele disse a Jesus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto durante aqueles 40 dias e 40 noites, ele disse: "Isso é meu e eu dou àqueles a quem eu desejar dar." Bem, ele tem poder aqui na terra porque Adão deu a ele, mas na verdade Jesus tirou dele esse poder. Jesus tirou dele e ele deu aquela autoridade, não o poder, e o devolveu a todo aquele que nele crê. Então eu amo Lucas 10:19, especialmente na Bíblia Amplificada. Lá diz: "Eis que", o que significa olhe e veja, "eu dei a vocês poder e autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui." E o que eu quero que você repare é que Deus está te dizendo: eu não apenas te dei poder, mas eu te dei autoridade sobre todo o poder que o inimigo possui. Ele não disse que o diabo tinha autoridade, ele disse: você tem poder e autoridade, o diabo ele só tem poder. Quando você tem autoridade, é algo maravilhoso, mas não adianta nada se você não usá-la. Se você não exercê-la. E eu acho que muitas pessoas estão sentadas por aí, deixando o diabo espancá-las e frustrá-las e chateá-las e roubá-las e as atormentar, e elas nem sequer tentam revidar, sabe? Você não consegue vencer a guerra se não for a batalha. E lutar com o diabo não é como... não é desse jeito. Cara, quando eu entendi pela primeira vez sobre ter autoridade como crente, lá pelos anos 70, eu gritava com o diabo, eu esbravejava com o diabo, e eu repreendo você, eu te repreendo. E quer saber? Depois de anos, meu repreendedor estava desgastado e o diabo ainda levava vantagem. Sabe o que realmente significa resistir ao diabo? Ele fugirá. E é nisso que eu acredito. Acho que significa que quando você tem um problema, resistir ao diabo não significa resistir ao problema, significa resistir a agir como o diabo enquanto você tem o problema. É isso aí. Sabe, Deus me disse isso há anos atrás. Pare de tentar se livrar do problema, pare de agir como o diabo age. É isso que ele quer, temos um problema, então agora ficamos com raiva de todo mundo. E nos tornamos difíceis de conviver, e ficamos sendo rudes, não amorosos, e não queremos cumprir nossos compromissos, porque eu tenho problema. O certo a se fazer quando o diabo vem contra você é fazer mais coisas certas do que você já fez antes em toda a sua vida. Vamos lá, este é um segredo super grande que os cristãos simplesmente não entendem. Romanos 12:21 resolve toda a situação. Você só pode vencer o mal com o bem. Você entende? Você só vence o mal com o bem. Você não odeia seus inimigos, você compra presente para eles. Você entende isso?
Tudo bem, prosseguindo, engano, engano, engano. Uma das coisas que o diabo faz é que ele te conta mentiras sobre Deus o tempo todo. Ele tenta fazer as pessoas duvidarem da existência de Deus. Tenta convencê-las de que se houvesse um Deus, todas essas coisas ruins não estariam acontecendo no mundo hoje. Ele tenta convencê-las de que elas não foram criadas por Deus, mas que na verdade é o resultado de um acidente cósmico que ocorreu há bilhões de anos atrás e que seu parente mais próximo é o macaco. Bem, não é à toa que as pessoas no mundo estão desencorajadas. Você prefere pensar que você é a melhor coisa que saiu de um macaco? Ou que Deus te criou com as suas próprias mãos no ventre da sua mãe e que Ele tem um plano e um propósito para você e que Ele te ama? Primeira Pedro 5,8 diz: resista ao diabo desde o início. Por favor, lembre-se disso. Quanto mais você tolera o inimigo, então mais enraizado ele vai ficar em sua alma.